Meus irmãos, convido a vocês que, novamente, abram a sua Bíblia em Salmo 129, Salmos de Romagem, voltando à nossa série de exposição em Salmos de Romagem. Diz assim a palavra do Senhor: Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavaram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião. Seja como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços os que atam os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Oremos mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, eterno Pai, chegamos a Ti mais uma vez, ó Pai, para lhe pedir a iluminação, ó Deus, do Teu Santo Espírito, para que o Senhor, meu Pai, nos capacite na exposição da Tua Palavra e que também o Senhor venha falar, Senhor, conosco por meio de Tua Palavra e gravar, ó Deus, em nosso coração, para que venhamos praticar, ó Deus, aquilo que o Senhor nos ensinará esta noite. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como passar pela angústia? Como passar por momentos onde zombam de você? Por momentos onde tramam ciladas para você? Como passar pela angústia? Como devemos agir no meio de situações onde somos feridos por palavras, atitudes, ações e etc. Como devemos agir no meio disso tudo? Como o cristão deve olhar para a angústia? No momento onde ele é desafiado, onde a sua fé é desafiada, onde o seu testemunho é colocado em teste. É isso que esse salmo irá nos ensinar. Como passar pela angústia. O tema da mensagem desta noite é: espere pela justiça do Senhor. Espere pela justiça do Senhor. E para isso temos duas lições. A primeira que nós temos é dos versos 1 a 4, que é confiando no Senhor, e a segunda é orando ao Senhor, dos versos 5 a 8. Mas antes de entrarmos nas lições, esses salmos de romagem é os salmos que os israelitas cantavam quando eles iam para Jerusalém para participar das 3 festas dos judeus, que era a Páscoa, para relembrar quando eles saíram do Egito, as festas da colheita ou das semanas, das primícias, quando havia a colheita na agricultura, eles faziam a festa para louvar o Senhor. E também a terceira festa, que é a festa dos tabernáculos, que era para apontar quando o povo de Israel ficou no deserto e Deus os protegeu no meio do deserto. Então o povo de Israel cantavam esses hinos quando eles iam para Jerusalém, porque esses hinos também refletem muito do que eles passavam no meio do caminho. Era um caminho onde tinha salteadores, ladrões que poderiam os roubar, tinha as feras também, as bestas feras. Então era um caminho conhecido por aqueles que queriam praticar crimes e também era um caminho perigoso, também pelas montanhas, pelas pedras no meio do caminho e também pelos animais. Então esses salmos eles cantavam de acordo que eles iam para Jerusalém. E esse Salmo 129 ele remete a um período onde o povo foi angustiado, sofreu na mão dos inimigos. Então também era um salmo que eles cantavam a caminho de Jerusalém. Então, como esperar pela justiça do Senhor?
Dos versos 1 a 4, onde o salmista diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. O salmista que ele fala na primeira pessoa, né? Me angustiaram, mas ele está falando de todo Israel. É como se ele estivesse personificando a nação de Israel. Então ele fala como fosse a nação de Israel. Muitas vezes me angustiaram. E essas angústia que ele aborda é uma angústia profunda. O povo passou por momentos de dificuldades, que isso gerou ao povo marcas, onde o povo sofreu na mão dos inimigos. Pode ver que ele repete 2 vezes a palavra angústia, para mostrar que foram períodos de desafio para o povo. O povo foi realmente angustiado pelos inimigos. Então, isso mostra também que muitas vezes Israel passou por angústias. Esse salmo nós não sabemos exatamente quando ele foi escrito, mas pelo conteúdo dos salmos nós podemos ver que pode ser um salmo que aborda o período do Egito, quando o povo de Israel foi para o Egito, ainda nem era escravo, nem era um povo ainda estabelecido, mas no Egito passou por perseguições, viraram escravos de Faraó, ou também pode ser na época dos juízes, onde o povo já estava na terra prometida, mas os povos vizinhos, que eram os inimigos de Israel, angustiavam o povo naquele momento. Então, levantava uma nação contra Israel, Deus levantava um líder, libertava Israel, depois Israel pecava e novamente os inimigos atormentavam Israel novamente, Deus livrava. Então era um período também que o povo passou por angústias. E também o período conhecido é quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, onde eles ficaram 70 anos como escravos, foram tirados de suas terras e habitaram em terras estrangeiras e foram atormentados pela Babilônia. Então, temos esses 3 períodos do povo de Israel que mostram que eles realmente sofreram. Então, esse salmo pode ser que foi escrito no primeiro, no segundo, no terceiro, mas, querendo ou não, ele aborda toda a vida de Israel. Quando ele diz toda a minha mocidade, ele está dizendo que toda a vida de Israel passou por angústias, por aflições, os inimigos sempre se levantaram contra Israel. Todavia, o Senhor guardou Israel. Quando ele diz todavia, Deus nos guardou. Embora eles sofreram, embora eles passaram por grandes aflições, se tornaram escravos, mas Deus os livrou. Deus livrou o seu povo das 3 situações que nós conhecemos, que eles foram angustiados, foram afligidos. E também tem outro período quando eles foram reconstruir o templo, o muro, e o templo de Jerusalém depois do exílio, ainda tinha um povo vizinho que perturbava o povo de Israel. E mesmo assim o povo conseguiu reconstruir o templo e reconstruir o muro, porque o Senhor os guardava. No verso 3, onde o salmista diz: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. E no verso 4 também: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. A imagem que o salmista usa no verso 3, lembrando que Israel era um povo que tinha a agricultura como o fator econômico deles, então era economia. O salmista usa a imagem do arador que usava o arado, onde colocam 2 bois, um na direita, o outro na esquerda, ou até mesmo cavalos. Em cima dos bois fica uma espécie de madeira, e no meio, entre os dois bois, tem uma espécie de agulha que finca no chão, e de acordo com o boi vai andando, aquela agulha vai abrindo um sulco no meio da terra, vai abrindo assim um caminho aí da terra. Quem é pedreiro sabe, quando vai abrir para fazer a fundação lá, abre aquela vala assim para poder fazer a fundação. Da mesma forma é os aradores, eles abriam um buraco assim longo, comprimento longo, para depois jogar
colocar a semente dentro daquele buraco e tampar, e a semente dá o seu fruto. O salmista usa isso como exemplo para dizer que os inimigos faziam, para comparar, né? Para comparar o que os inimigos faziam a eles, era equivalente a que o arador faz na terra, abrir-se longos sulcos. E quando ele fala dorso, é as costas dele. Então, era como se os aradores fizessem longos sulcos, deixassem marcas nas costas do povo de Israel. Então, a angústia era tão grande que era como se estivessem colocando uma agulha lá, um arado em cima das costas do povo e abrisse longos sulcos. Então, isso é o que o salmista quer enfatizar. Ele coloca a situação do povo de Israel dessa forma. E no verso 4, onde ele diz: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Aqui o salmista diz que Deus, por ser justo, por exercer a sua justiça, corta as cordas dos ímpios. Ainda pegando a imagem do arador que segurava pelas cordas os bois, e o arado também, imagine o arador passando pela terra ali, abrindo o caminho, segurando pelas cordas, e Deus vem e corta ali as cordas do arador. Então o equipamento vai parar os bois irão parar de abrir sulcos na terra. Então isso o salmista aponta para o livramento de Deus. Eles nos angustiaram, eles nos feriram, e essas feridas ficaram marcadas em nós, mas Deus cortou, Deus nos libertou. Da mesma forma que eles eram escravos no Egito, Deus os libertou. Da mesma forma que eles sofreram na época dos juízes, depois também Deus deu um alívio a eles. Da mesma forma que eles foram levados cativos para a Babilônia, eles voltaram para a sua terra. Então Deus sempre libertou o seu povo no meio da angústia. Então podemos ver que o povo de Deus passa por meio da angústia, passa por meio da aflição, mas Deus sempre os livra. Deus corta as cordas dos inimigos. Então o salmista usa a imagem da agricultura para mostrar o que Israel passou em toda a sua história. Nós temos aqui também, meus irmãos, se nós repararmos no verso 1 até o 4, nós temos a perseguição. Quando ele diz no verso 1, muitas vezes me angustiaram, então perseguiram. No verso 2, na parte B, todavia não prevaleceram contra mim, então persegue, Deus livra. E no verso 3 diz, sobre o meu dorso lavaram os aradores, é a perseguição. E no verso 4, Deus livra, Deus preserva, mas o Senhor é justo. Então é perseguição, Deus preserva. Perseguição, Deus preserva. Então Deus preserva o seu povo. O que nós temos de aplicação para nós diante disso? Se você está passando, meu irmão, por uma situação semelhante de angústia, de aflição, seja no emprego, seja na escola, seja até mesmo na faculdade, Deus corta as cordas dos inimigos. Deus preserva você. Mesmo no meio da angústia, Deus preserva o seu povo e Ele coloca um ponto final também na situação. E no meio da situação de angústia e de aflição, a nossa vontade é irar-se e agir com as nossas próprias forças. Enquanto a aflição não for contra a sua vida, você pode ficar calmo. Mas quando a situação for contra a sua vida, você tem que se defender. Mas saiba que Deus, até mesmo quando situações for contra a sua vida, Deus guarda você. Deus guarda o seu povo. Vamos passar. Quem não passou vai passar, mas Deus guarda o seu povo. Deus sempre guarda o seu povo. Deus guardou o povo de Israel e Deus também guarda hoje o povo que é a igreja dele. E por que Deus nos guarda? Porque Deus não nos deve nada.
mas Deus nos guarda por causa da aliança dele conosco, por meio de seu Filho. Deus tem uma aliança com o seu povo e nessa aliança ele corrige o seu povo, mas também ele guarda o seu povo. Se somos um povo de Deus e fazemos parte da aliança dele com o seu Filho, Deus nos guarda. Deus te guarda por causa da aliança dele conosco. E por meio disso, Deus mostra o seu amor também para conosco. Deus guarda o seu povo, porque ele tem uma aliança com o seu povo, e por meio dessa aliança ele demonstra o seu amor. Então, na aliança, o crente passa por angústia, mas Deus o preserva e o guarda. A segunda lição que nós temos de como esperar pela justiça do Senhor é orando ao Senhor, dos versos 5 a 8. Aqui o salmista faz o que é chamado de oração imprecatória, que seria onde significa imprecatória, é amaldiçoar o inimigo, proferir maldições para o inimigo. Embora nessas situações a vontade que dá é essa, mas nós veremos mais na frente, o salmista ele amaldiçoa os inimigos. Quando ele diz: sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião. O que ele está pedindo? Envergonhados quando a guerra do Antigo Testamento, quando uma nação perdia a guerra, era sinal de vergonha. Então ele diz: sejam envergonhados, sejam destruídos, percam a guerra. Ele diz: todos que aborrecem a Sião sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Aqui ele usa novamente a linguagem da agricultura, aonde a erva do telhado, por não ter raízes fixas, raízes longas, vem o sol sobre essas ervas e faz com que elas murcham, antes mesmo de dar frutos. Os telhados das casas do povo normalmente tinha terra e tinha algumas ervas em cima, e aquelas ervas começavam a dar sinal de vida, mas vinha o sol muito forte em cima delas e elas secavam, não davam frutos nenhuma mais. Então ele diz para os inimigos de Sião, de Israel, ser como essas ervas, que não servem para nada. Se o ceifeiro for lá e encher a mão dessas ervas, ele não vai conseguir pegar nenhum fruto, porque não dá fruto significativo para encher a mão, e aqueles que for pegar os feixes sobre os braços também não irão conseguir, porque não dá fruto nenhum. Então ele está pedindo para que os inimigos sejam como essas ervas, sejam destruídos e não deem frutos nenhum, sejam aniquilados. Então, resumindo, ele pede pela destruição total dos inimigos de Israel. Outros salmos que são parecidos com salmos imprecatórios são o Salmo 37, do verso 8, que diz também para amaldiçoar o inimigo. Lá diz assim, eu vou ler para os irmãos, Salmo 37, verso 8. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Outro salmo ainda imprecatório é o Salmo 140, só o verso 10, eu vou ler para os irmãos. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismo, para que não mais se levantem. Então, nos salmos nós encontramos o povo de Deus pedindo para que os inimigos sejam totalmente aniquilados, sejam destruídos, se tornem em nada. E no verso 8, quando o salmista diz: e também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Normalmente, quando havia a colheita e os trabalhadores iam pegar os frutos, o que acontecia? Entre os trabalhadores que estavam ali colhendo o fruto das ervas, eles abençoavam um ao outro. Então eles diziam essas bênçãos: bênção do Senhor seja convosco,
nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então era comum, no tempo da colheita, eles terem essa saudação, porque era um sinal da providência de Deus ao povo de Israel. Então os trabalhadores, quando chegava o tempo da colheita, eles saudavam uns aos outros com essa saudação. Mas aqui o salmista pede para que nem a bênção do Senhor chegue a esses inimigos, que eles nem sejam abençoados. Bom, se a saudação é para quando tem a colheita, e a saudação significa que reconhecemos que isso é a providência do Senhor, se ele pede para Deus que os inimigos não deem fruto nenhum, então não tem o porquê abençoar esse povo. Então se Deus destruir aquele povo, já é um sinal de que a bênção de Deus não está mais com aquele povo. Então ele pede para que nem a bênção de Deus chegue àqueles inimigos, porque não é a vontade do salmista que Deus faça isso. O que temos de aplicação para nós sobre isso? A primeira o crente deve orar assim, de forma imprecatória, pedindo para que Deus aniquile o inimigo, para que quando estiver chovendo em São Paulo a árvore caia em cima da cabeça do inimigo, daquele que te aflige. Quando os salmos imprecatórios são feitos, ele não é uma oração por uma causa pessoal. Não é porque fez o mal a mim, Deus manda fogo dos céus sobre fulano. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus, né? Então não é uma coisa pessoal de uma pessoa movido por vingança, pedindo para que Deus lá mande com todo o seu poder, destrua fulano. É mais uma reação contra os inimigos do povo de Deus. Então, os salmos imprecatórios é uma petição a Deus para que Deus exerça a sua justiça contra aqueles que perseguem o povo de Deus como um todo. Então, por isso que pede para esmagar a cabeça dos filhos dos babilônios, pede para que Deus os torne como as ervas secas, que eles sejam envergonhados e repelidos, porque eles estão perseguindo o povo de Deus. Então, quando há perseguição contra o povo de Deus, eles oravam assim pedindo para a destruição. Então, nós não devemos fazer orações imprecatórias quando é causa pessoal, né? Quando fulano fez isso, fulano fez aquilo, então Deus agora, por eu ser um servo de Deus, Deus tem que me defender. Não é dessa forma que é feito os salmos imprecatórios. E também os salmos imprecatórios são orações feitas para que Deus exerça a sua justiça no meio do seu povo, para que Deus destrua aqueles que perseguem o seu povo e assim demonstre a sua justiça no meio do seu povo, que Deus guarda o seu povo. Bom, explicado por que nós não fazemos orações imprecatórias de forma pessoal, mas de forma geral, de todo o corpo da igreja. E quando a situação é de forma pessoal, quando alguém me aflige mesmo, pessoalmente, a nossa oração deve ser para que Deus converta o inimigo, e se ele não vier a converter, aí sim Deus já vai dar a paga para aquele inimigo, para aquele ímpio, para aquele que faz aborrecimento ao povo de Deus. Mas a atitude do cristão primeiramente, pedir para que ele se arrependa e que ele se converta ao Senhor. E se não se converter, não é nem necessário nós pedirmos para Deus o destruir, porque Deus dará a cada um segundo as suas obras. O exemplo que nós temos disso é de Jonas, lá no Antigo Testamento. Quando Deus mandou Jonas ir a Nínive para pregar a eles, para que eles se arrependessem. Jonas não queria porque Nínive era conhecido pela sua brutalidade e também era inimiga, uma nação inimiga do povo de Israel. Mas mesmo assim, Deus manda Jonas ir lá e Jonas pregar o evangelho a eles e eles se arrependem. Eles se convertem e Deus não os destrói. Então, mesmo aqueles que nos afligem podem ainda assim serem alcançados e serem
convertidos. Agora imagine uma pessoa que pode ser alcançada pela pregação do Evangelho, e nós amaldiçoando a pessoa, dizendo: Deus, manda fogo em cima de fulano, faz a pedra cair em cima de fulano, faz isso acontecer com fulano. Então, sempre olhar para essa perspectiva de orar para a conversão, mas se não se converter, Deus já vai dar a cada um segundo as suas obras. Jesus fez a mesma coisa quando ele estava na cruz. Ele pediu: Pai, perdoa-lhe, pois não sabem o que fazem. Jesus pede para Deus perdoar. Então, se Deus vai perdoar, já Jesus sabe que vai haver um arrependimento, porque não há perdão sem arrependimento. Então, Jesus na cruz, quando ele estava sendo crucificado, quando ele estava sendo levado à morte, ele pediu para que Deus perdoasse aqueles que o afligiam, aqueles que o crucificaram. Então Jesus pede para que Deus os perdoe. E há perdão de pecados. Então Jesus também nos ensina também quando formos pregar o Evangelho. Lá em Mateus 5:44, Jesus diz: Eu vos, porém, vos digo. Mateus 10:14 diz assim: E se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então Jesus está dizendo para os apóstolos: eles forem pregar o Evangelho e eles não aceitarem o Evangelho, eles devem pegar as sandálias, sacudi-las e nem o pó daquela cidade levar junto com eles, porque aquela cidade seria condenada. Então nós devemos sim, aqueles que rejeitam o Evangelho, rejeitá-los, mas ao mesmo tempo orar por eles, porque Jesus também disse para orarmos por aqueles que nos perseguem em Mateus 5:44. Então o crente, não os salmos imprecatórios, eles têm o seu contexto para que quando o povo de Deus é perseguido, mas quando é de forma mais pessoal, quando é você deve orar pela conversão daquela pessoa, para que Deus a converta e que, se ela não vier se converter, aí sim, Deus já vai dar a ela o pagamento necessário. Mas ficamos com o exemplo de Cristo, de que quando formos perseguidos, orar por aqueles que nos perseguem ao Senhor. Concluindo, espere pela justiça do Senhor, confiando no Senhor, sabendo que Deus, no meio da angústia, no meio da aflição, Deus livra o seu povo, e também orando ao Senhor para que o inimigo se converta, e se ele não vier se converter, Deus já vai dar a cada um segundo as suas obras. E quando a igreja é perseguida, o povo de Deus é perseguido, nós também podemos orar para que Deus converta a nação que persegue o povo de Deus, mas também, se eles não vierem a ser perseguidos, pedindo para que Deus exerça a sua justiça sobre aquela nação que persegue o povo de Deus. Então, quando você vê missionários que foram mortos pregando o Evangelho, pode orar para que Deus converta aquela nação, mas se eles não vierem se converter, que Deus exerça juízo sobre aqueles que perseguem o povo de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, pedimos a Deus mais uma vez para que o Senhor grave em nosso coração a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, no momento de angústias, o Senhor venha nos encher, ó Pai, com o Teu Espírito Santo e nos capacitar, ó Deus, a orar por aqueles que nos perseguem. Orar, Deus, para que eles se arrependam dos seus pecados, para que eles, ó Deus, reconheçam que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Mas também, ó Deus, se eles não vierem a reconhecer, que o Senhor, ó Pai, exerça a sua justiça sobre aqueles que perseguem o seu povo. Aqueles também, ó Pai, as nações que perseguem o seu povo, os missionários que pregam o Evangelho, que o Senhor também possa, ó Pai, converter essas nações, mas também, se não vierem a se converter, que o Senhor exerça a sua justiça. Pedimos, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, a passar por essas angústias, por essas aflições, que muitas das vezes provocam em nós, Senhor, sentimentos de ira e de revolta e vontade, ó Deus, de agir com a própria força. Mas, ó Deus, que nós venhamos esperar pela Tua justiça,
confiando no Senhor, sabendo que o Senhor preserva o seu povo passa pelas aflições, mas o Senhor pode cortar as cordas dos inimigos. E também, ó Deus, passamos pela aflição, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que o Senhor exerça a sua justiça e que o Senhor converta aqueles que nos perseguem. E que o seu nome também, ó Deus, venha a ser glorificado, ó Pai, quando passarmos pela angústia, pelas aflições. Passamos glorificando ao Senhor e exaltando o teu nome, sabendo que o Senhor vê, ó Pai, o Senhor vê todas as situações a qual somos afligidos e somos testados, onde o seu povo é perseguido. Sabemos que o Senhor vê e que o Senhor nos guarda e nos protege. E o Senhor sempre protege o seu povo. Por mais que a tua igreja seja perseguida, ela não é destruída, porque o seu povo, porque o Senhor preserva o seu povo. Assim pedimos, ó Pai, e agradecemos também pela sua mão poderosa, Pai, a qual tem nos preservado de todos os males. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.